Alegria que nós estamos aqui no Palavra da Vida para dar início ao quarto módulo do Seminário Batista Confessional do Brasil. Então, dou as boas-vindas aos nossos alunos da casa, dou as boas-vindas também aos alunos aqui do Palavra da Vida e vão também poder aproveitar essa semana conosco, compartilhar da boa companhia, a vossa companhia. Então, para nós é uma grande alegria também e estamos à disposição de vocês para qualquer coisa. Quero reforçar o agradecimento ao pastor Ivan, que gentilmente nos cedeu aqui esse lugar maravilhoso para a realização desse módulo. Esse é o módulo 4 do nosso seminário. Nós vamos tratar do tema Doutrina da Palavra de Deus. Ao longo dessa semana, eu vou trazer para vocês muitas instruções dos módulos anteriores, respostas também acerca de assuntos, por exemplo, trabalhos, dos módulos anteriores, e também vou estar passando para vocês as atividades desse módulo agora. Literatura, trabalhos escritos que vocês vão precisar fazer, tá bom? Eu peço que vocês tomem alguns cuidados. Primeiro, cuidado com essa área da frente, onde fica o equipamento da filmagem. Vocês estão vendo aí que está tudo muito delicadamente. Até o vento a gente tem que orar para ele ser pouquinho, né? Mas tomem cuidado para não tropeçar, para não passar por aqui. Evitem essa área. Segundo, as aulas não podem ser interrompidas. Então, deixem as perguntas para o momento que nós vamos abrir para perguntas e respostas. Então, cada horário, manhã e tarde, vai ter momentos para perguntas e respostas. Então, anotem, aguardem, vocês vão poder fazer as perguntas no momento apropriado. O nosso professor, o pastor Taylor Walls, ele é um americano que já há quase 3 anos reside no Equador, já esteve aqui conosco no Brasil e é o professor dessa cadeira de Doutrina da Palavra de Deus. Então, eu vou chamar aqui o pastor Taylor para estar conosco. Essa cadeira, Doutrina da Palavra, os alunos, vocês já receberam essa instrução aqui com a carga da semana, correto? Essa carga da semana vai ter algumas alterações. Nós vamos ter algumas aulas no turno da noite. Como nós estamos aqui internos e podemos tirar uma tarde para descansar e termos aula à noite. Então, essas informações vão ser passadas para vocês ao longo da semana, tá? Mas as aulas propostas são as que estão aqui no nosso calendário, na nossa agenda. Nós vamos ter hoje aulas um pouco menores, um turno menor de aula por conta do horário da abertura, mas vamos compensar isso com as aulas que vamos ter à noite, tá? Hoje não teremos aula à noite, mas amanhã já vamos ter uma aula à noite. Peço também aos irmãos que ao longo dessa semana estejam em oração pelo seminário, as atividades do seminário. Todas as manhãs vamos seguir rigorosamente o horário que está aqui na agenda, portanto vamos ter que estar aqui cedo. Temos uma devocional todos os dias, antes do começo das aulas. Essa devocional, obrigatoriamente, os alunos do seminário precisam estar presentes. Então, acordem cedo para estar aqui a partir de amanhã. Hoje ainda foi o primeiro dia, a gente deu uma liberada por causa do cansaço. Mas a partir da tarde em diante, a coisa já vai ferver, tá bom? Meus irmãos, então sem demoras, eu vou... Podem sentar, irmãos, desculpem. Eu ainda tô cansado, viu? Meus irmãos, eu tenho uma palavra para vocês acerca do seminário. Seminário Batista Confessional do Brasil. Esse seminário ele é um projeto que surgiu ainda no final do ano de 2018. Alguns pastores se reuniram para tentar sanar uma brecha muito grande que havia no nosso meio, nas igrejas batistas reformadas, que era exatamente a ausência de um seminário para preparar os pastores. Nós tínhamos essa debilidade ainda muito grande. E pela graça de Deus surgiu uma oportunidade de termos um convênio com o Seminário da Aliança dos Estados Unidos, o Covenant Baptist Theological Seminary. Ele é dirigido pelo Dr. Samuel Waldron, nos Estados Unidos, e o Senhor nos deu a possibilidade, a graça
de nos reunirmos no Equador, primeiramente, para discutir a criação do seminário no Brasil como um filho, né, um parceiro do seminário norte-americano. Nesse primeiro encontro, o nosso pedido foi levado para os Estados Unidos para ser analisado pelo Conselho do Seminário, e no ano seguinte o Conselho aprovou o seminário. Aí foi o ano da pandemia, não é? O seminário era para ter começado 1 ano e meio antes. Já estávamos perto de terminar a primeira turma se isso tivesse acontecido, mas não foi da vontade do Senhor. O fato é que o Dr. Samuel Waldron veio ao Brasil 2 vezes. Ele esteve no lançamento do seminário, mas ele esteve também antes, quando ele mesmo veio trazer as boas novas da aprovação do nosso pedido, do nosso convênio com o Covenant. Lá nos Estados Unidos, o nosso seminário é chamado de CBTS Brasil. CBTS é o nome, é a sigla do seminário norte-americano. Então, para eles, aqui é o CBTS Brasil, e que de fato é, mas nós aqui no Brasil o denominamos de Seminário Batista Confessional do Brasil. Então, o seminário foi uma porta aberta muito grande. Os alunos que fazem parte do nosso seminário recebem, nem sabem, mas recebem uma bolsa com cerca de 80% do valor do seminário que não é cobrado, né, que é pago e fica por conta desse convênio que é realizado. Então, os professores que nós temos em nossa casa, todos eles são professores que estão ligados ao Covenant, são os professores do Covenant. Eles vêm ao Brasil, eles vêm dos Estados Unidos, eles vêm do México. O nosso irmão está morando aqui no Equador, o pastor Taylor é americano e também está integrado nos seminários do Covenant na América Latina. Ele é professor do Seminário Bautista Confessional do Equador, e está aqui conosco, nos ajudando também no nosso seminário. Então, nós louvamos muito a Deus por isso. O nosso seminário tem alunos hoje de quase toda parte do mundo. Cerca de 5 ou não chega a 10% dos alunos do seminário estão presentes aqui. Ele é um seminário nacional, por isso ele faz uma volta pelo Brasil. O Nordeste é muito privilegiado. Nós temos 2 polos no Nordeste, Teresina e Recife. E temos um polo em São Paulo, região Sudeste, e outro no Pará, em Belém. Então são esses ciclos que o seminário faz anualmente. Ele vai em cada uma dessas cidades uma vez por ano. Durante 4 anos será assim, se o Senhor permitir. E o seminário tem alunos no Japão. O Glauber Manfredini é um aluno nosso do Japão, que faz o mestrado. Ele está aqui no Brasil. Ele demora a vir ao Brasil, ele já me disse, vem a cada 8 anos. Graças a Deus, ele está aqui conosco. Foi um dos anos que ele pôde estar aqui com a família dele e está podendo conhecer o seminário de perto, né, presencialmente. Temos alunos no Canadá, temos alunos na Espanha, temos alunos em Portugal, temos alunos no continente africano, temos alunos em outros países aqui mesmo da América do Sul, e temos alunos em quase todos os estados do Brasil. Eu acho que 2 estados no Brasil nós não temos alunos ainda. Então, o Seminário Batista Confessional do Brasil, ele tem alcançado mais do que aquilo que nós almejamos inicialmente, que seria alcançar o Brasil. Agora ele está alcançando brasileiros fora do Brasil. Lá no Japão mesmo são 10 alunos, para vocês terem uma ideia. 10 pastores japoneses, brasileiros que estão no Japão, que cuidam de igrejas batistas no Japão e outras igrejas, eles estão matriculados conosco. O meu pedido é que vocês orem pelo nosso seminário, que vocês lembrem sempre do nosso seminário SBCB Brasil e que o Senhor continue a derramar sua bênção sobre nós. Também é importante frisar o apoio constante que nós temos recebido do nosso diretor na América Latina, que é o pastor Jorge Rodrigues, que sempre está conosco. Infelizmente, dessa vez ele não pôde vir. Mas o Jorge Rodrigues foi uma das pessoas fundamentais para que o seminário existisse, né? Ele
Eu acho que nem no Equador ele lutou tanto para que o seminário nascesse como ele fez aqui por nós brasileiros. Então nós temos um carinho muito grande pelo pastor Jorge, né, um homem do coração gigante, né, um pastor, um servo do Senhor, dedicado mesmo, grande coração. E um detalhe, meus irmãos, o nosso seminário tem uma característica que o distingue em alguns aspectos dos outros seminários do Covenant, né? O Covenant tem seminário no Equador, no Brasil, no México, em Cuba, acho que tem mais algum na América Latina, acho só esses 4. Mas a nossa carga horária é a maior de todos eles. Nós temos mais disciplinas, mais matérias, né? E as nossas, na verdade, não são mais disciplinas, nós temos disciplinas, cadeiras extras que o nosso seminário vai oferecer. E as disciplinas que nós temos aqui, elas são maiores do que as disciplinas que são aplicadas nos outros seminários, cerca de 2 aulas a mais. Essa cadeira, eu estava conversando com o pastor Taylor, ela tem 2 aulas a mais do que no Equador, não é isso, Taylor? 2 aulas a mais. Então, nós temos sido privilegiados, o Senhor tem sido muito bom, muito generoso conosco, o Senhor tem alcançado muitos pastores, e eu tenho, em minhas orações e nas minhas conversas com os meus irmãos pastores, nós temos pensado sempre que daqui a uns 10 anos, quando esse seminário tiver 2 turmas formadas, por exemplo, nós vamos ter um número de pastores batistas reformados muito grande, pastoreando igrejas. 2 turmas, irmãos, apenas 2 turmas corresponde aí pelo menos a uns, sendo modesto com o número, pelo menos a uns 60 a 80 pastores. Considerando que uma próxima turma seja parecido com essa numericamente, nós vamos ter um número de pastores muito grande. E as igrejas batistas reformadas brasileiras carecem de pastores. Eu recebo também, constantemente, pedido de ajuda de igrejas que precisam de um pastor batista reformado e não conseguem. Algumas eu tenho conseguido ajudar, mas nem todas isso tem sido possível, porque faltam pastores batistas reformados. Orem por isso, para que o Senhor, nosso Deus, mude essa realidade, para que Deus possa derramar bênção sobre as igrejas que estão necessitando de ministros do Evangelho, para que homens sérios, dedicados, teologicamente fiéis, sejam enviados para as igrejas e as igrejas cresçam, irmãos, em sabedoria, em conhecimento do Senhor, temendo a Deus, conhecendo a palavra com profundidade. Isso é o que mais importa, é conhecer a Deus. A Bíblia diz, o Senhor diz, né? Importa conhecer a mim, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Então é isso que nós temos que dar às igrejas, pastores, homens dedicados à obra do Senhor, que conhecem a palavra. Então não esqueçam do nosso seminário nas vossas orações. Uma palavra sobre os trabalhos dessa disciplina. Eu já falei de manhã para vocês sobre as apostilas que vocês vão precisar estudar, ler. Falei sobre o livro livro do Cânon, do F.F. Bruce, mas os trabalhos podem ser ainda ampliados, tá bom? Isso aqui é o que nós já estamos adiantando para vocês. No final da cadeira, eu ainda vou sentar com o Taylor, porque ele tem algumas indicações da Instituta de Calvino para fazer leitura em algumas partes dela, e nós vamos ver o que vai ser possível para colocar diante de vocês também. Então, que Deus abençoe, obrigado aí pela paciência em nos ouvir. Temos 3 aulas nessa noite e uma sessão de perguntas e respostas. Eu acho que mais ou menos umas 2h30 da manhã a gente